Olá pessoal, olá. Vamos começar a nossa aula bíblica desta semana. E hoje é a segunda semana da nossa aula sobre o Apocalipse. E hoje então, nós vamos continuar onde nós paramos na segunda-feira passada, na nossa aula do Apocalipse. Nós vamos fazer o Apocalipse todo, né, do capítulo 1 até o final, capítulo 22, então vão ser vários meses aí de estudo da palavra, sempre no livro do Apocalipse. Esta aula está sendo transmitida ao vivo, numa terça-feira, dia 29 de março, no Instagram, no Facebook, e depois ela será também colocada no nosso canal, no canal da Capela Missional, no YouTube, para que fique gravada, para que o pessoal possa então assistir. Alguns não conseguem assistir no Facebook ou no Instagram, então tem a oportunidade de assistir depois no YouTube. Então, boa noite a quem está assistindo ao vivo e um olá, né? A minha saudação aí, o pessoal que está assistindo em outro horário, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, tá bom? Então, na semana passada, né, nós começamos o capítulo 1 de Apocalipse e foi muito bom, bastante alunos, né, assistiram a aula, bastante pessoas assistindo, bastante interessados, e eu quero trazer, né, esse estudo de Apocalipse de uma forma assim bem calma, bem didática, para todos entenderem. E também eu tenho a minha visão, né, a minha interpretação do Apocalipse, mas durante as aulas eu vou trazer as principais interpretações, né, do Apocalipse. Cada texto que nós lermos, nós vamos trazer aqui as principais escolas de interpretação. Então, as principais escolas de interpretações do Apocalipse são a visão futurista, que coloca do capítulo 4 de Apocalipse em diante todo ele para o futuro, ou seja, nunca aconteceu, né? E tudo vai acontecer, tudo está por acontecer. Então, uma visão futurista, né? Tudo que está depois do capítulo 4 para essa escola, tudo é para o futuro, tudo é para o futuro. Eu discordo, né, dessa interpretação, claro, mas eu vou trazer ela em cada ponto, né? Eu vou trazer essa interpretação, eu vou dizer o que cada escola diz, né? Eu discordo dessa interpretação porque o Apocalipse não foi escrito, né, por nada. Ele foi escrito para uma igreja emergente, né? Para a igreja emergente do primeiro século, que estava a ponto de enfrentar a grande perseguição, ou estava enfrentando perseguição, estava morrendo, né, debaixo do poder imperial romano, e também enfrentando uma grande perseguição por parte do judaísmo da época, né, das religiões judaicas, né, seja o farisaísmo, seja os saduceus, né, eles moveram a grande perseguição contra os cristãos nas primeiras décadas. E eles entregaram então os cristãos aos romanos, enfim, havia uma grande rivalidade entre o cristianismo recém-nascendo e o judaísmo que já era secular, né, naquele período ali. Então o Apocalipse ele é escrito justamente para aquela igreja, né, para aquela igreja sofrida, para aquela igreja perseguida, uma igreja que não podia cultuar, eles eram proibidos de cultuar. A igreja do primeiro século era proibida de cultuar, eles não podiam ser cristãos. E o Apocalipse justamente é escrito para essa igreja, para conforto, para ânimo, né, para encorajamento, né, e também para que eles permanecessem firmes na fé. Então, apesar de eu considerar muito o pessoal que interpreta o Apocalipse como tudo no futuro, ainda não cumprido, sinceramente eu não entendo, né, como isso seria se o Apocalipse foi escrito para a igreja, né, para ânimo da igreja perseguida daquela época. Então, assim, ó, se a igreja está sendo perseguida, a igreja está precisando de conforto, e Jesus manda ler uma mensagem para ela, só que
diz o seguinte: isso aqui nada é para vocês, isso aqui é tudo para, sei lá, 2.000 anos depois, 2.000 anos e pouco depois. Então, que tipo de conforto é esse? Então, no meu entendimento, o Apocalipse ele foi escrito e se cumpriu, né, naquela geração de cristãos, e por ter se cumprido, ele vale para nós. Quando nós lemos o Apocalipse, nós nos sentimos confortados, animados, encorajados. Por quê? Porque o Senhor, ele é o Senhor da história até o final, do início até o final. Esta é a grande mensagem do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos começar então o capítulo 2 de Apocalipse. Os 7 candeeiros e as 7 igrejas. No capítulo 1, né, no verso 11, diz assim, ó: o que vês, né, Jesus diz para João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então todo o Apocalipse era para ser mandado e lido nessas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E diz, né, voltei-me para ver, verso 12, voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares à altura do peito, com cinto de couro. Aí o texto continua, e no verso 20, diz assim, ó: quanto ao mistério, Jesus falando aqui de novo, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, é o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus, ele anda no meio dos candeeiros e tem, né, as estrelas nas suas mãos. Então os candeeiros são as igrejas, 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos de cada igreja. Porque é importante nós entendermos sobre por que Jesus fala dos candeeiros e atribui os candeeiros como sendo as igrejas. Por quê? Porque o candeeiro era um símbolo muito importante para o judaísmo. Então, o judaísmo era o candeeiro de Deus até aquele período. Por quê? Porque eles eram a luz que iluminavam as trevas do mundo. O judaísmo, né, os israelitas, por ter recebido os mandamentos, por ter os profetas, a lei e os profetas, né, como diz Romanos, capítulo 9, capítulo 10, que a lei, os profetas, o testemunho pertence aos israelitas, aos judeus. O próprio Senhor Jesus diz: a salvação vem dos judeus. O próprio Senhor Jesus Cristo era um judeu, né? Os primeiros cristãos eram judeus. A igreja cristã nasce dentro do judaísmo. Só que o judaísmo era o candeeiro do mundo, né? Porque iluminava o mundo. Mas agora o candeeiro passa a ser a igreja. Então esse texto do Apocalipse fala da transição de uma aliança para outra, de uma era para outra. Até no final do Antigo Testamento, né, o judaísmo, os judeus, os israelitas, melhor dizendo, eles eram o candeeiro, eles tinham o candeeiro, eles tinham a luz de Deus, mas eles começaram a ir atrás, né, dos falsos profetas, seguir ensinamentos de outras nações também, e eles se prostituíram, eles caíram na idolatria. Então, por exemplo, em Zacarias capítulo 4, quem tem a Bíblia aí pode abrir comigo, diz assim, ó: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro, um candeeiro, né, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então, o candeeiro, né, esses 7 candeeiros que João vê, e Jesus diz que são as 7 igrejas, antes representavam a presença de Deus entre os israelitas.
Mas o tempo passou e eles foram se afastando cada vez mais do testemunho da palavra de Deus, da lei, né, do ensinamento dos profetas. E o que acontece? Eles perdem a condição, o direito de ser candeeiros, né? Eles deixam de ser a luz que ilumina o mundo. Por quê? Porque na época de Jesus já não havia mais, ou muito pouco havia, né, entre a liderança, aliás, na liderança judaica, seja entre os sacerdotes, seja entre os rabinos, entre os rabis, né, entre os mestres, os escribas, os fariseus, né, eles haviam muito se afastado da palavra. Jesus condenou, né, todo o sistema religioso, tanto do farisaísmo quanto ah, dos saduceus. Os fariseus eram aqueles que não tinham mais, né, ligação com o templo, então eles faziam as suas reuniões nas sinagogas, desde o tempo do cativeiro babilônico, lá do tempo de Daniel, Ezequiel, Jeremias, né, desde aquele tempo ali, quando o templo foi destruído, os israelitas passaram a se reunir então em locais para ler a palavra, para orar, e aquilo se transformou então naquilo que eles chamavam de sinagogas, o local da assembleia, né? E já quando eles voltam do cativeiro babilônico, isso está registrado no livro de Zacarias, né, também, Neemias, Esdras, eles reconstroem o templo. E então um grupo fica ligado ao templo e esse grupo passa a se chamar com o tempo de saduceus. Então existia duas linhas, né, religiosas na época de Jesus. Os fariseus, que não eram ligados ao templo, mas eram ligados às sinagogas, e existia os saduceus, que eram ligados ao templo. Mas Jesus condenou um e outro, porque eles haviam se afastado da palavra, né, e por isso eles perdem o direito ao candeeiro. Aí Jesus vem então agora e fala das 7 igrejas. Há duas interpretações principais do significado das 7 igrejas. A primeira é que as 7 igrejas significam 7 períodos da igreja. Então, nessa interpretação, cada uma dessas igrejas representa um período da igreja. Por exemplo, Éfeso, aqui tinha perseverança, que não suportava falsos profetas, mas havia perdido o primeiro amor, seria a igreja do primeiro século, a igreja da era dos apóstolos. A igreja de Esmirna seria a igreja perseguida, né, da igreja dos pais da igreja, até o quarto século, mais ou menos. A igreja de Pérgamo seria, né, a igreja do início do catolicismo. A igreja de Tiátira, né, seria então a igreja da Idade Média. A igreja de Sardes, a igreja de perto da Reforma, antes da Reforma. A igreja de Filadélfia seria a igreja da Reforma, até os avivamentos, né? E a igreja de Laodiceia, então, seria o nosso período aqui, o século 20, 21, até a volta de Jesus, a igreja morna. Essa é uma interpretação que nós vamos ver ao longo da exposição do livro. A outra interpretação é que não significa 7 períodos, mas significa como é a igreja, né? Como é a igreja, como a igreja é na realidade. Então, todas as igrejas possuem características, né, dessas 7 igrejas. É uma interpretação. A interpretação que eu vou trazer para vocês é que ela é a narrativa da história da salvação passada. Né? Então Jesus faz o seguinte, ele usa as características, né, daquelas igrejas ali, por exemplo, de Éfeso, que era uma igreja real, a igreja que já havia sido pastoreada, né, enfim, já havia passado por lá Paulo, Timóteo, segundo a tradição até o próprio apóstolo João, essa igreja é uma igreja real. E então Jesus usa a característica daquela igreja
o contexto daquela igreja para contar a história passada, como os israelitas perderam a condição de candeeiro. E a mensagem de Jesus para a igreja é: não percam o candeeiro. Então, ao contar a história passada, Jesus adverte para que a igreja, então, ela mantenha a fidelidade e não perca o seu primeiro amor, ou seja, não deixe de ser fiel. Então, veja que em Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso, o anjo, muitos entendem que seja o pastor da igreja, mas eu digo, né, que dificilmente seria o pastor da igreja. Por quê? Porque nós temos que ler o Apocalipse como se nós fôssemos daquela época, né? E não como interpretar à luz da linguagem de hoje, né? Hoje pode ser que a gente chame, já por causa de alguns ensinos, né, o pastor de anjo da igreja, mas na época não era esse o entendimento. Por quê? Porque eles tinham em mente que o anjo era um mediador. Em Hebreus, por exemplo, diz que a antiga aliança ela foi mediada por anjos, ela foi trazida por anjos. Então eles tinham a ideia de que os anjos estavam presentes nas reuniões da igreja. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele diz que as mulheres precisam orar com a cabeça coberta por causa do poder dos anjos, a presença dos anjos no culto. Por exemplo, quando Pedro estava preso e a igreja estava em oração, quando Pedro foi solto, ele aparece lá e alguém diz, né, uma menina diz, o anjo de Pedro está aqui. Então era uma linguagem daquela época, né, do anjo, era um poder espiritual. Então, quando aqui fala o anjo, com certeza, né, no meu entendimento, esse poder espiritual por trás da igreja, esse principado por trás da igreja, esse poder, né, que age no meio da igreja. Essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, ao usar esta característica, essa cultura interna da igreja de Éfeso, de perseverança, de trabalho, de não suportar homens maus. Aqui, homens maus são pessoas malignas que ensinam falsas doutrinas, né? Pessoas malignas, mestres que ensinam falsas doutrinas. Esses são os homens maus, aqueles que desencaminham o povo de Deus por meio de ensinamentos falsos. Então, essa igreja, ela, por causa da sua ortodoxia, o seu conhecimento da palavra, da sua firmeza doutrinária, ela rejeitava esses ensinamentos e desmascarava eles, né? Demonstrando que eles eram mentirosos e falsos apóstolos. Mas era uma igreja perseverante e suportava a prova por causa do nome do Senhor e não se deixava esmorecer. E é justamente essa uma característica do povo de Israel antigo. Sempre houve, né, pessoas para desencaminhar o povo de Israel desde o deserto. Vocês lembram do bezerro de ouro, né, de Arão construindo o bezerro de ouro, de Miriam falando mal de Moisés, de rebeliões no deserto, dos filhos, né, aquele povo, né, que tanto criticava, que estava sempre contra Moisés, Josué. E no decorrer da história do Antigo Testamento sempre houve os falsos profetas, como Balaão, por exemplo, que tentou desencaminhar o povo, tentou amaldiçoar o povo, não conseguindo amaldiçoar o povo, ele corrompe, né? Ele corrompe o povo por meio de falsas doutrinas. Essa é uma característica do povo de Israel, mas eles perseveram, eles lutam, eles vão até o fim. Mesmo quando eles são enviados para o cativeiro babilônico, eles perseveram. Eles eram um povo idólatra,
que sempre caiu em idolatria, mas depois que eles foram para o cativeiro, foram levados para o cativeiro, lá para o meio da idolatria, eles acabaram se blindando contra a idolatria, vamos dizer assim. Eles criaram um sistema rígido, né, um sistema legalista, mas não era mais com os ídolos, né, das outras nações. Porém, o verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então a igreja, claro que o tempo vai passando e a igreja vai perdendo, né, aquele ímpeto, aquele zelo original. A gente tem, por isso que os pregadores, a igreja, ela está sempre buscando uma renovação, um avivamento, né, uma revitalização. Sempre as igrejas, com o decorrer do tempo, têm que fazer isso. E a igreja de Éfeso não foi diferente, né? 10, 20 anos depois, eles precisavam dessa palavra de revitalização. Porém, essa é uma característica do povo de Israel antigo. Eles abandonaram o primeiro amor, eles caíram na idolatria. Eles abandonar o primeiro amor é deixar de ser fiel, né? O abandono do primeiro amor é deixar de ser fiel. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, significa tenho contra ti que tu deixou de ser fiel. Vocês deixaram a fidelidade e idolatraram, se corromperam. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel antigo. Eles não se arrependeram, eles criaram um sistema totalmente corrompido, né, na sua religiosidade. A gente vê isso nos evangelhos. Os sacerdotes estavam corrompidos, e os mestres das sinagogas, né, os escribas, os fariseus, eles tinham se desviado tanto da doutrina que criaram leis no lugar delas, né, muito mais rígidas, legalistas, né, do que realmente o Senhor tinha revelado. E, porém, olha só, verso 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, a igreja de Éfeso, ela rejeitava os falsos ensinamentos, como eu falei antes, né? Eles não suportavam os falsos profetas, os homens maus, eles não suportavam. Então, quando acontece esse fato, né, o Senhor diz, né, que eles odeiam as obras dos nicolaítas. A gente não sabe quem eram os nicolaítas e nem que doutrina era essa. Alguns escritores antigos, né, da época ali pouco depois dos apóstolos, alguns atribuíram, né, que eram os seguidores de Nicolau, um dos diáconos eleitos lá em Atos, né? Mas não se tem certeza disso, não se tem prova disso. Provavelmente não tem a ver com isso. O que nós sabemos é que esse ensinamento dos nicolaítas ensinava a idolatria, ensinava a prostituição, ensinava a imoralidade. Todo falso ensino desvia o povo de Deus. Então o povo de Deus aqui é ensinado a amar a verdadeira doutrina. E no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui, mais uma vez, né, o Senhor volta ao passado para lembrar do paraíso e da queda. Né? O ser humano original, ele estava no paraíso, ele tinha acesso ao paraíso, e teria acesso à árvore da vida, mas ao pecar, ao se alimentar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles perderam o acesso à árvore da vida. E a árvore da vida, ela representa a salvação, representa o próprio Senhor Jesus. E a salvação, né, aqueles que vencem a idolatria, aqueles que permanecem na fidelidade a Deus, eles têm o acesso ao paraíso, à árvore da vida, ou seja, ao próprio Senhor Jesus. Então a mensagem à igreja em Éfeso, ela tem esse sentido. Ela é
um retrato de uma igreja local da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das 4 principais cidades do Império Romano, e tinha lá uma igreja muito conhecida pelos cristãos. E ao usar o retrato, né, da igreja de Éfeso, nas entrelinhas, ele conta a história da igreja de Éfeso, lembrando, né, da história da salvação, de como os israelitas, ao abandonar o primeiro amor, ao deixar de serem fiéis aos mandamentos, fiéis a Deus, e ao adorar ídolos, ao seguir, né, os ensinamentos de nações pagãs, e ao se afastar da palavra, criando leis paralelas que distanciavam o povo, né, da palavra, tanto que Jesus, né, condena os escribas e fariseus porque eles atavam pesados fardos no ombro das pessoas. Eles não entravam no reino e não deixavam também as pessoas entrar. Isso foi uma acusação do Senhor Jesus, uma denúncia do Senhor Jesus contra aquele sistema religioso da época, né? Então, o judaísmo, ele não representava mais o candeeiro. E Jesus diz, ao contar, né, ao falar da situação atual da igreja, ele usa, né, a igreja como pano de fundo para falar, né, da história de salvação, igreja por igreja, período por período da história antiga de Israel, de como os israelitas, né, o sistema religioso judaico, deixou de ser o candeeiro. Por isso que ele diz, arrepende-te, o verso 5, arrepende-te, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. E já havia, né, para o povo judaico da época, o candeeiro já havia sido removido. E a advertência fica para a igreja: persevere, não aceite os falsos ensinos, odeie os falsos ensinos, não deixe o teu primeiro amor, ou seja, te mantém fiel, porque o primeiro amor não é um estágio da vida cristã, da conversão. Eu me converti, estou no primeiro amor, depois deixo o primeiro amor. Não. A pessoa que se converte a Jesus e mantém a sua fidelidade a vida toda está no seu primeiro amor. Mesmo que passe período desanimado, mesmo que passe períodos de crise de fé, né? Mas se ela se mantém fiel, se ela persevera, se ela não cai, né? Se ela não cai em pecados abomináveis ao Senhor, ela continua no primeiro amor, como um casamento, né? Uma pessoa que é casada e não é infiel, está no primeiro amor. Ela está com o seu primeiro amor, está vivendo o primeiro amor. Mesmo que passe por crises, mesmo que passe por problemas, se não há infidelidade, se não há a corrupção, se não há a prostituição, se não há adultério, ali aquele casal está vivendo o seu primeiro amor. E é esse o significado, não é uma fase, né? Por exemplo, tem uma música famosa, eu quero voltar ao primeiro amor. Bobagem, né? Que bobagem isso, que bobagem. São falsas doutrinas, né? São ensinamentos sem a base bíblica, sem discernimento da palavra, que ensinam bobagens aos filhos de Deus. Pessoal, isso não existe. O primeiro amor é continuar crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador até o fim, não se prostituir, não abandonar a graça de Deus, não abandonar a doutrina, não abandonar a fé, mesmo em períodos de seca, né? A gente se mantém fiel a Deus, nós estamos no primeiro amor, que é a fidelidade. Abandona o primeiro amor quem cai na idolatria, quem cai na prostituição, quem cai na imoralidade, quem peca contra Deus deliberadamente, quem quebra os mandamentos deliberadamente, quem
quem pisa nos mandamentos deliberadamente, essa pessoa, né, assim como os israelitas antigos, ela deixou o seu primeiro amor. Deixar o primeiro amor é ser infiel. Deixar o primeiro amor é se prostituir, é adultério, é abandonar ao Senhor. Isso é deixar o primeiro amor, é trocar o Senhor por outros deuses. A idolatria é o abandono do primeiro amor. A apostasia é o abandono do primeiro amor. Então, que Deus abençoe vocês. Essa foi a nossa segunda aula, né, do Apocalipse, então, falando da igreja de Éfeso. Na semana que vem, nós vamos continuar falando, então, da igreja de Esmirna, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana.